1 Pedro, capítulo de número 1, verso de número 20. Prometo não estender o sermão, mas uma mensagem que chegue até o teu coração e você esteja pronto para comer o pão do céu quente, este pão que produz vida eterna. 20. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido. Certo? Vírgula, né? Ainda antes da fundação do mundo. Pense nisso. Mas manifestado agora, nesses últimos dias, por amor de vocês. Vamos pensar um pouco em o que Pedro está dizendo, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido. De quem é que Pedro está falando? Pedro está falando de Jesus. Se você voltar o texto para o verso 18 e o verso 19, Pedro vai dizer assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, que fosse comprado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebesse dos vossos pais. Verso 19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como que de um cordeiro imaculado e incontaminado. Aí ele vai para o verso 20. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes de que o mundo existisse. Que inteligência é essa? Um Deus que antes que tudo existisse, Ele já havia decretado na sua presciência eterna este dia aqui. Antes da fundação do mundo, já foi conhecido de Deus a pessoa de Cristo Jesus e o seu sacrifício. Mas manifestado agora por amor de vocês. Quantos podem agradecer a Deus? Deixa eu levar você para o livro das origens, para você entender. Vamos para o verso 1, aonde Deus começa a obra da criação. O verso 2 diz que a terra era sem forma e vazia. Pense, como é que era a sua vida antes de conhecer o Cordeiro de Deus? Não era assim? Né, pastor? Sem forma e vazia. Longe de Deus, o homem continua sem forma e vazio. E havia trevas sobre a face da criação. Agora olha que interessante. Mas diz que o Espírito de Deus pairava ou
supervisionava, como agente da criação, uma obra que estava em caos profundo. Sabe o que é que tornou você bonito assim? Que esse semblante radiante, com este sorriso, a presença de Deus. A escuridão saiu. Porque no verso 3, e disse Deus, haja luz. E houve luz. Quantos tem luz aqui? Luz, luz. Se eu ir com você para o capítulo de número 8 de João, verso 12, apenas para voltar para o texto, Jesus aparece e diz o quê? Eu sou a luz do mundo. Quem anda comigo não viverá em treva, mas experimentará a luz da vida. Você não está em treva não, aqui tem luz, aqui tem luz, aqui tem luz, aqui tem luz, a luz da salvação, a luz da bênção, a luz da vitória, a luz do evangelho revelada em Cristo Jesus. E disse Deus, haja. O quê? Luz. E viu Deus que era boa luz. Quem está comigo não vai viver mais nas trevas, mas vai viver na luz. Tem luz aí? Luz? Luz? Se apagarem esta luz química, que é esta luz física, este lugar ainda vai clarear. Se faltar, der um blackout geral, no céu vai haver luz ainda. Alguém do céu vai olhar para a terra, lá tem luz ainda, lá tem luz. Por quê? Porque Ele é a fonte da luz. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Não deixa a luz se apagar. Porque se a luz se apagar, vem o quê? As trevas. Existem duas coisas, trevas e luz. Aonde tem luz, não existe trevas. Mas aonde não tem luz, prevalece a treva. Agora, se eu levar você para o verso de número 6, o que é que Deus diz? Haja uma expansão no meio das águas. Haja. Se eu levar você para o verso 14 do mesmo livro, e disse Deus, haja luminares na expansão do céu, para fazer divisão, separação entre dias e noites, e sejam eles por sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos, o haja de Deus. Se eu levar você para o verso de número 11, e disse Deus, produza a terra erva verde conforme a sua espécie. Produza, agora não era mais haja, agora era produza, 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 produza. Verso 24. E disse Deus, produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, répteis, bestas, fera da terra, conforme a sua espécie, e assim foi. Verso 25, sabe como é que termina o texto? E viu Deus que era bom. Agora Deus muda o sermão. Verso 26. Tudo já estava criado, mas faltava alguma coisa. Para terminar a beleza da obra da criação, faltava você. Uma criatura, criada sobre os moldes divinos. A palavra haja e a palavra produza saiu do contexto para aparecer uma palavra façamos.
É a única vez que a palavra façamos aparece na obra da criação. Foi para criar um representante que trouxesse, que estivesse na presença de Deus para refletir o resplendor da glória. É noite de alegria porque você traz sobre você a imagem do Filho de Deus. É Cristo Jesus. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Se o fato de você estar aqui esta noite, ouvir uma mensagem como essa, não é porque eu estou pregando, é porque eu estou falando das Escrituras, e isso não trazer comoção para o coração de você, e se você não tiver coragem de abrir a boca para dar gratidão a Deus, as trevas provavelmente já fazem parte do teu dia a dia. Agora, se você sentir o privilégio de estar aqui neste lugar, pensando que desde a eternidade Deus já havia separado este dia, esta tarde, esta noite, este dia, para que hoje Ele ouvisse de você um glória e um aleluia no céu. E disse Deus: façamos. Façamos o quê? O homem. A nossa imagem. E nossa semelhança. Seja igual a nós. Não era igual a ele, a nós, ele disse a nós. Se eu levar você para o capítulo 2 do mesmo livro, verso 7, e criou Deus o homem, é o verso 26, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Agora o verso 7 do capítulo 2, e formou o Senhor Deus o homem, da onde? Do pó da terra. Por que Deus não formou o homem de ouro? Podia formar um homem de ferro, um homem de bronze, podia formar um homem de um outro material, mas Deus formou o homem do pó. Se eu levar você para o livro de Jó, as palavras de Eliú, ele vai dizer no capítulo 33, verso 4, o Espírito de Deus me fez, a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. No verso 6 ele vai dizer, eis que eu vim de Deus como tu, e do lodo da terra eu também fui formado. Sabe o que eu quero dizer para você? Por que você está aqui essa noite? Porque tem um Deus que sustenta você. Eu vim aqui porque eu estou saudável, eu vim aqui porque eu sou forte. Não, você veio aqui porque existe um Deus que sustenta você, sustenta você, sustenta você, sustenta você. Sabe por quê? A matéria que você foi criada é uma matéria miserável, é uma matéria pobre, é pó, é pó, é pó, é pó. Se ele esquecer de você, ou se você esquecer dele, você volta para o pó. Mas enquanto você estiver na luz, enquanto você estiver seguindo Cristo, você tem vida, você tem vida, você tem vida, você tem vida, você tem vida. Você vai ver que lá no verso 7, Moisés vai dizer que Deus fez o homem do pó. Eliú vai dizer que eu vim do lodo. Deus me formou do lodo, do barro da terra, como você também, Jó. Se eu levar você para o capítulo de número 17, verso de número 25, do livro de Atos, Paulo prega para os sábios de Atenas, e o sermão dele é voltado para a pessoa de Cristo. Ele vai dizer no verso 25, nem tão pouco, falando do Deus que ele cria, é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Ei, se você viver longe de Deus, as trevas, a escuridão, o caos moral, social, sentimental, vão fazer parte da tua e da minha vida.
Mas quando nós entendamos que para ter vida, nós precisamos estar na fonte, e a fonte da vida não é a força física, não é a saúde, não é o dinheiro, não é a fama. A fonte da força física vem do alto, é Cristo, é a fonte. Ele é a fonte, Ele é a fonte, Ele é o maná do céu, Ele é a água saradora, Ele é o pão que restaura, Ele é a sombra para o cansado. Ele está aqui esta noite para dizer para mim e para você: meu filho, eu sou a fonte da vida. Formou Deus um homem do pó da terra, fez um boneco, uma estátua sem vida. Ali estava o Adãozinho, paradinho, inerte, inanimado, cercado de glória, mas não via, cercado de glória, mas não ouvia. Deus estava ali, mas ele também não enxergava, porque ele era barro, ele era só barro, e nada mais do que barro. Olhe para a sociedade em que nós estamos inseridos. Nós vimos homens sábios, doutos, fortes, pessoas inteligentes, mas estão mortas, não conseguem ver Deus, não conseguem reconhecer Deus, não conseguem saber que a força, a vida vem dele, não vem da sabedoria humana, não vem da glória humana. A fonte da vida vem do alto, que é Cristo Jesus. Aí mais lá na frente, Paulo vai escrever para uma igreja, sabe o que ele vai dizer no capítulo 2 de Efésios, versículo 1? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Diz que a terra estava no caos, a terra diz que era sem forma e vazia. O homem sem Cristo está deformado. O coração dele é vazio. Não existe alguém governando o coração dele. Por isso o sábio Salomão vai dizer no provérbio de número 23 e 26: filho meu, dai-me o teu coração. Quantos já entregaram o coração para ele? Quantos? Entregue o leme da direção para ele. Ele sabe conduzir, ele sabe levar, ele sabe a hora de você parar, ele sabe a hora de você caminhar, ele sabe, ele conhece, ele é o autor da vida. Foi ele que formou você do pó da terra, soprou sobre a tua morte a vida, e você passou a ser alma vivente. E ali estava o Adão. Agora, quando Deus diz que Deus assoprou no boneco inanimado o espírito de vida, o Adão despertou. E já despertou inteligente. Não passou na escola, não aprendeu o beabá, não foi para a creche. Tudo que ele sabia era por intuição divina. Já começou a dar nome para a bicharada tudo, já pôs a casa em ordem. Mas sabe o que eu mais gosto? É do verso 8 do capítulo 3. E ouviram a voz de Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Que Deus cuidadoso, né? Todos os dias, ele fazia uma averiguação, ver se as coisas estavam tudo em ordem, porque ele sabia que se as coisas saíssem da ordem, o caos dominaria. Está tudo em ordem aí, meu irmão? Tudo em ordem? Você ainda consegue ouvir a voz? Diz que eles não viram, diz que eles ouviram a voz de um Deus que estava chegando no jardim. Quantos querem ouvir a voz dele? Esta voz traz vida, esta voz traz saúde, esta voz é remédio. Esta voz é remédio para quem saiu do caminho. Esta voz é remédio para quem está com fome. Esta voz é remédio para quem está com sede. Esta voz é remédio para quem está doente. Ele ainda vai chamar pelo teu nome. E se você ouvir a sua voz, ele vai chegar, ele vai chegar. Porque você ocupa um projeto que ele já começou aonde? Antes da fundação do mundo.
Ele não vai desistir de você. Ainda que você resista, mas Ele vai continuar chamando você pelo nome. Porque se você olhar para o verso 9, Ele não chamou Adão assim, e disse o Senhor: Adão, aonde estás? Chamou ele pelo nome. Ele sabia que onde é que Adão estava? Sabia. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: aonde estás? Quantos de nós que estamos fora do lugar em que Deus nos colocou? Às vezes nem percebemos, mas já saímos fora. Mas a importância de um culto como esse é que neste culto nós podemos ouvir a voz, chamando pelo nosso nome em particular. Davi, onde é que você está? Eu não te coloquei como cabeça, como líder, como chefe, não te dei toda a obra da criação para você cuidar? Volte para o verso 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre a terra, sobre o réptil que se move sobre a terra. Você ainda se encontra na mesma posição que Ele colocou você? Mas o bom deste Deus é que Ele não desiste de nós. Por amor de vós, disse Pedro, por amor de vós, uma obra que Ele já escreveu na eternidade, pôs em prática agora por amor de vocês. E Pedro vai dizer: por Ele crestes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e deu-lhe glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Aonde é que está a nossa fé e aonde é que está a nossa esperança? A nossa esperança está no governo, a nossa esperança está no homem. Não, a nossa esperança deve estar em Deus, em Cristo Jesus. Ele vai dizer: purificando as vossas almas na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Agora, a Bíblia não diz claramente, mas o Adão era cheio do Espírito de Deus. Era um crente cheio do Espírito Santo. Cheio. Até o dia em que ele perdeu a comunhão. E quando ele perdeu a comunhão, o que é que Deus fez? Deus o expulsou do jardim. Porque jardim fala do quê? Pureza, santidade, temor, zelo, reverência. Se você quer viver num ambiente como esse, você precisa dessas qualidades. Porque senão, Deus precisa nos tirar. Não somos dignos de viver num paraíso de forma incorreta. O que é que Deus fez? Deus os expulsou do jardim. Quantos querem continuar no jardim? Para continuar no jardim, só existe um segredo. Você precisa ter muito dinheiro. Um carro 0 quilômetro ali na frente. Uma conta lá no banco. Uma saúde perfeita. Um estado físico invejável. Você precisa obedecer a ordem do dono do jardim. Porque é ele que vai supervisionar o jardim. Aí aparece quem?
Jesus, o segundo Adão. E Paulo vai escrever para aquela igreja de Coríntios no capítulo de número 15, versículo 45. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o segundo Adão, espírito que dá vida. Sabe o que ele está dizendo? Que o homem foi criado segundo a imagem de Deus, ou de Cristo Jesus. Aquele Adão lá do Éden tinha e trazia os traços de Jesus. Mas estava fora do jardim. Agora, se eu levar você para o capítulo de número 14 de João, verso 23, Jesus vai dizer assim, ó: se alguém me ama. Quantos amam Jesus aqui? Amam. Guardarão a minha palavra. Jesus continua: meu Pai o amará. Vai supervisionar. Porque quem ama, cuida. 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 Meu Pai o amará. Viremos para Ele e faremos nele ou nela uma morada, um jardim. Quantos são jardim de Deus aqui? Jardim, 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 jardim. Deus pode entrar na tua casa a qualquer hora sem pedir licença, sem bater na porta. Ele é Deus que supervisiona. Se alguém me ama, guardará. Quando é que Adão deixou de amar? Quando desobedeceu. Se você olhar para o capítulo 17 de João, verso 3, Jesus vai dizer assim, ó: a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. O que é que Deus disse para Adão no Éden? E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comereis com liberdade, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás. Por quê? Porque no dia em que dela comer, tu morrerás. Quantos crentes vivos tem aqui? Vivo, 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 vivo. Não é vivo que respira, é vivo que sente. O mundo está vivo, respira, mas não sente. Não consegue ver Deus, não consegue ver Cristo como projeto divino. A imagem de Cristo está desfigurada. Estão aonde? Nas trevas. Se você olhar para o capítulo 12 de João, verso 35, Jesus diz assim, ó: se alguém me serve, siga-me. Essa é uma das maneiras de nós dizermos para Deus que estamos vivos em Cristo. É quando nós estamos seguindo. Ele vai: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Pois quem anda em trevas não sabe para onde vai. Quantos sabem para onde vamos aqui? Quantos sabem para onde vão? Quantos sabem o endereço? Quantos sabem o endereço? O endereço, o endereço, o endereço, o endereço, o endereço. Não é da tua casa, não. Não é da tua casa. Não é o da tua casa, irmão. O endereço maior. No andar de cima. No andar de cima. Quantos sabem o endereço?
pois quem anda em trevas não sabe para onde vai. Agora vem Jesus, o segundo Adão. Fazendo o quê? Trazendo reconciliação. Se você olhar para o capítulo 5 de Romanos, verso 12, pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Por isso a morte passou a todos os homens, e por isso que todos pecaram. Quantos pecaram? Todos. Mas se você olhar para o verso 10 do capítulo 5, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus por Cristo Jesus. O que é reconciliar? Unir uma relação que estava quebrada ou separada. O que é que ele veio fazer? Ele veio reconciliar. Ou seja, ele veio tirar o caos e colocar em ordem o que estava em desordem. Ele veio expulsar as trevas e trazer a luz. Ele veio implantar um jardim dentro do coração do homem, e para que o homem agora possa ouvir a voz daquele que cuida do jardim. E essa noite você está num jardim. Isso aqui é o jardim de Deus. E você, como está num jardim, é o quê? Uma planta. Paulo vai dizer para a igreja de Corinto, no capítulo de número 3, versículo de número 9. Nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavouras de Deus. O que é que a lavoura produz? Fruto. O que é que o dono da lavoura vem buscar na lavoura? Fruto. Quantos tem fruto aqui para dar? Quantos tem fruto aqui? Fruto, 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 fruto. Você é a lavoura de Deus. Se você olhar para o capítulo 15 de João, versículo de número 1, Jesus vai dizer o quê? Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Aquele que cuida da lavoura. É possível que esta noite você vai ouvir a voz dele. Você não vai ver ele, mas você pode ouvir a voz dele. Você não precisa ver, mas você precisa ouvir. E ouviram a voz de Deus que passeava no jardim. Se eu levar você para Hebreus 3 e 7, sabe o que diz? Portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Mas se eu voltar com você para o capítulo 3, verso 11 do livro de Gênesis, sabe o que diz o texto? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim. Quantos querem ouvir a voz dele aqui esta noite? Quantos querem? Eu quero ouvir a voz dele. Eu quero ouvir a voz dele, porque quando eu ouvir a voz dele, isso representa para mim saúde e vida. Porque se nós olharmos para Provérbios 28 e 13, sabe o que diz o texto? Aquele que encobre a sua transgressão nunca prospera. Volte comigo para o verso 11 do 3. E ele disse, ouvi a tua voz gritar no jardim. Ah, que bom quando o homem reconhece
que a voz dele é remédio para a saúde do homem, que a voz dele é saúde para aquele que está doente, que a voz dele tem poder de cura, de restauração, de reconciliação. Não importa o pecado, o crime que você cometeu ou que eu cometi, mas quando nós ouvimos a sua voz e respondemos à sua chamada, a saúde chega, as trevas saem e a vitória vem e o nome dele é glorificado. E para mim encerrar, o texto do verso 23 que eu citei aqui: viremos para ele e faremos nele uma casa, uma moradia. Pense comigo. Deus teria condição de habitar e morar comigo? Ou com você? A sua casa é um lugar receptível para abrigar. A Bíblia diz que quando os anjos chegaram em Sodoma, eles preferiram ficar na rua e não entrar na casa de Ló. Ei, será que nós temos condições de sair desse culto e junto conosco, levar a presença dele conosco? Pense, viremos para ele e faremos nele uma morada, uma casa. Se você olhar para o verso de número 2 do capítulo 14, Jesus vai se referir o quê? Na casa de meu Pai. Onde é que é a casa de Deus? No céu. Mas existe um céu aqui também. O coração do Davi é a antessala do céu. Não sei se essa mensagem serve para você, mas serve para mim. Se ele não tiver condições de morar aqui, e este corpo ser um santuário, pode ter certeza que no céu, eu ou você nunca vamos chegar. Nunca. Agora, se por mais simples que eu e você sejamos, este coração for uma morada, for um santuário aonde ele possa morar e governar a nossa mente, então nós temos convicção de que o céu é a nossa próxima chegada. Mas irmão, é Deus que vai vir morar? Não, não é Deus. Deus está no céu, Jesus também está no céu, porque a Bíblia vai dizer no capítulo 15 de Marcos, verso 19, ora, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Mas se você olhar para o capítulo 14 e 16, ele disse: eu rogarei ao Pai, e ele vai mandar um representante meu, para que fique com vocês. Ele deixou muito claro, o Espírito que o mundo não vai receber, não vai ver e não vai conhecer, mas vai conhecer você, porque vai morar em você, vai estar com você, vai viver com você. E o que é que ele veio fazer aqui, irmão? Cuidar desse santuário, para que esse santuário possa ser a visitação de Deus, para que este tabernáculo, chamado de tabernáculo, possa ser uma referência do céu aqui na
terra. Não é a igreja matéria, não é a igreja tijolos, é a igreja humana, é a igreja visível, é eu e você que somos representantes de Deus aqui na terra. Não é pelo que temos, não é pelo que sabemos, mas é pelo que procedemos. Se alguém guardar a minha palavra, é uma prova de que esta pessoa me ama. Já vou terminar. Pense nisso. Reflita. Aonde você trabalha, aonde você vive, o que as pessoas dizem de você? As pessoas conhecem que você é um cristão? E por que elas devem conhecer que você é um cristão? Por causa do procedimento diferente seu. Porque você é diferente. Diferente no quê? Primeiro, diferente no comportamento moral. No comportamento social, no comportamento físico. Você é diferente em tudo. Olha o que Jesus disse: o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e porque não conhece, mas vocês vão conhecer, porque Ele vai estar dentro de vocês, dando diretrizes para as vossas vidas. É esse mesma pessoa aqui que vai falar comigo e com você. Portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Filho meu, dai-me o teu coração. Para quê? Para Ele poder falar e você ouvir. Porque se você olhar para o capítulo 4 de Efésios, verso 30, sabe o que Paulo vai dizer ali? Vocês não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram marcados para o dia da redenção. Sabe o que Paulo está dizendo? Vocês podem ferir a santidade dele, e ele não vai mais trabalhar em favor de vocês, se vocês pecarem contra a sua santidade. Quantos ainda podem ouvir a voz dele essa noite aqui? Ouvir a voz dele. Não é para fazer a tua vontade, mas é a vontade dele. Vocês não entristeçam. E o que é que entristece ele, irmãos? Verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é a palavra torpe? É palavra mundana, é vocabulário carnal, é gíria mundana. Você não foi criado, chamado, você não foi colocado aqui para usar gíria, você foi colocado aqui para sua boca ser um canal de Deus, para sua boca ser uma boca abençoada, santificadora, abençoadora, mensageira do Evangelho, irmão. Não deixa o inimigo usar a tua boca, mas deixa o Espírito Santo usar a tua boca para louvar e exaltar a grandeza de Jesus. Verso 31. Toda amargura, ira, cólera, gritaria e blasfêmia não se nomeie entre vocês. Vamos ficar de pé.
Você pode ouvir a voz dele ainda? Se hoje ouvires a sua voz, como é que você está? Você é morada? O seu coração é o trono onde ele pode se assentar e governar toda a tua vida social, moral, física, sentimental. Vocês são sal da terra. Sabe o que sal faz? O sal dá sabor. Ele diz, ó, se o sal for insípido, não presta para mais nada. Vocês são luz. O que é que a luz faz? A luz dissipa as trevas. Verso 17, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e vendo as vossas boas obras, eles reconheçam que há um Deus no céu. Pense nisso. Será que as nossas obras, aonde vivemos, inseridos numa sociedade perversa, mundana, carnal, adúltera, uma sociedade de homens e mulheres perversos, as nossas obras como cristãos podem refletir um Deus santo ou não? O que a sunamita disse para o marido dela, quando Eliseu passava na frente da casa dela? Tenho observado que este homem é um santo homem de Deus. O que será que chamou a atenção da sunamita na vida de Eliseu, né? A presença. A presença. Posso orar, pastor? Pense nisso. Reflita. Quem sabe você vai ouvir a sua voz essa noite, dizendo, filho meu, dai-me o teu coração, e os teus olhos observem o meu caminho. Ou então vai dizer o que o salmista disse, no Salmo 90, verso 12, ensina-nos, Deus, a contar os nossos dias, a fim de que nós alcançamos um coração inteligente. E qual é o coração inteligente, irmão? É o coração que se submete a Deus. Tiago vai dizer o quê? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Aí vocês chegam-se a Deus, e ele vai se chegar a vocês. E quanto mais perto nós estivermos de Deus, mais pecador nós nos consideremos. Não é o contrário, alguém pensa que quanto mais perto de Deus nós estivermos, nós vamos nos achar mais santos. É o contrário, quanto mais perto de Deus nós chegarmos, mais fraqueza e defeito nós vamos conhecer. O que é que Isaías disse? Ai de mim, que vou perecer, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E agora eu vou morrer, porque os meus olhos viram o Senhor. Mas o bom deste Deus é que quando há confissão, logo vem o remédio. Diz que um anjo voou rapidamente na minha direção, trouxe uma brasa viva que tirava do altar, e com ela tocou a minha boca e disse: a tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi cancelado, perdoado. Reflita, feche os olhos, feche. E diga alguma coisa para Jesus essa noite. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, perdoa a multidão das nossas transgressões. Não nos expulse do jardim, ou seja, não retire a alegria,
o refrigério, o consolo, o conforto, a segurança, a esperança. Não retire o Consolador que geme, o Consolador que ajuda os fracos a sentir suas fraquezas, o necessitado a sentir necessidade. Aqui não há homens fortes, aqui não há mulher forte, aqui há um povo criado do pó, do barro. Somos frágeis. Se o inimigo soprar sobre a nossa vida, ele nos consome. Mas se tu olhar para nós como barro e nós clamarmos pelo teu nome, seremos levantados, restaurados, edificados. Perdoa a multidão das nossas transgressões, porque nós somos pecadores. Envia o consolo, envia a redenção, envia o sangue do céu através do sacrifício e purifica os nossos pecados em Cristo, os meus pecados, os pecados da minha casa, os pecados da minha família. Perdoa em Cristo a abundância de pecado. Eu sinto a voz do Espírito Santo clamando, eu sinto a voz do Espírito Santo chamando. E se alguém responder esta noite, venha com o refrigério do perdão, venha com perdão e derrame o favor divino sobre a tua graça. Perdoa as nossas transgressões, é a minha oração em nome de Jesus.